Muito bem, gente. Mais um Assim seja. encontro. Então, nós estamos no item 11, que é o item de relação ego e self a partir de Jesus, né? Semana passada a gente viu o capítulo 3 e trabalhamos sobre a realeza, né? O capítulo que fala sobre a realeza de Jesus. A gente explorou um pouquinho, né, a questão dessa imagem do símbolo do rei com a imagem do self. Jesus, como a gente já comentou, representa então esse self, essa imagem, né, do homem integral como figura que representa dentro de nós esse princípio ordenador e autorregulador da psique, né, impulsionando o nosso movimento para o crescimento espiritual. E dentro desse campo de estudo, nós temos mais dois capítulos. Um é o capítulo 8, que é o maior, também é do Jesus Evangelho à luz da psicologia profunda. A gente vai começar trabalhando esse, então, na medida que tiverem questões, a gente vai se ocupando também das questões que trouxerem, né? E nesse capítulo, se no outro capítulo 3 ele fala da realeza, né, como uma imagem, então, do self na figura do rei, aqui no capítulo maior, ele vai falar da imagem da criança. Ele começa, a Joana começa trazendo do Evangelho, né, a passagem onde Mateus, capítulo 8, versículo 4, que diz: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino do céu. Então, é uma imagem que a gente conhece, uma imagem muito bonita, né? Jesus, então, refere na imagem da criança como o maior, né, no reino dos céus. E como então uma imagem da necessidade de nós formarmos crianças justamente para poder participar desse reino. Então, vamos pensar aqui, né, gente, a imagem da criança para vocês. Será que Jesus usou a imagem da criança como essa imagem necessária para se tornar maior e poder entrar também no reino dos céus? Alguém tem alguma ideia? Ah, Gelson, eu acho que eu tenho a impressão que é porque a criança tem, não sei, lembrando de ontem do curso, tem essa coisa do ego e do self junto. Então, ela não teria esse autorregulador que é o ego. Não sei, eu tô só imaginando aqui. Sim. Eu penso que Clara, é por causa da inocência, seria? Também penso. bem Da inocente. inocência de uma criança? Uhum. Também acho. Inocente, sim. Desculpe. Inocente em que sentido? Eu diria a inocência, a própria inocência que não tem a maldade, né? Assim, claro que eu estou falando a mesma coisa, mas se não tem a maldade, acho que fica mais fácil de entrar nos reinos dos céus, como foi falado agora. Não tem um terceiro pensamento, não tem nada escondido debaixo da manga, está totalmente inocente, totalmente viável, diria eu assim. Obrigada. Alguém mais? Pode ser que talvez a questão da humildade, não? Que a criança, ela não tem ainda desenvolvimento, ela tem uma atitude mais humilde de aprender, talvez isso daí pese um pouco, né, de aceitar Jesus com o coração aberto, na humildade. Eu não entendo, eu acho a certa humildade que a criança tem, que Jesus quis dizer. Uhum. Você tem que ser Ok. simples e puro. Uhum. Oi, Patrícia? boa noite, Gelson. Eu vi aqui no meio do capítulo que ele diz, né, por causa, Jesus utilizou
utilizou-se da criança como modelo de pureza, de inocência, em razão de ainda não haver penetrado no uso da razão. Eu acho que é aquele momento, né, que a gente costuma estudar, inclusive na doutrina, os 7 primeiros anos, que a criança ainda está um pouco ligada ao mundo espiritual, ainda se estabelecendo, né, construindo o seu ego, né, se identificando. Eu penso que seja por isso. Uhum. É. É, sim, Maria. Eu pensei também no aspecto da sombra coletiva, quando ele fala que a gente tem, que ela coloca aqui, que a gente está vinculada a formalismos, tradições, aparência, tentando se destacar. A criança não tem isso, né? Ela ainda não tem manifesta essas paixões que a gente depois vai tendo mais em relação ao grupo social. Eu acho que ela tem essa, como ele coloca, ela coloca aqui, a espontaneidade e autenticidade, né? Eu acredito nesse sentido, assim, mais Hum, conectada com o próprio eu dela, né? Assim, profundo. ok. Kátia? No Despertar do Espírito, a Joana vai falar que a infância, ela representa a verdadeira alegria, porque a criança ainda não tem a consciência de culpa, né? E ela se entrega à espontaneidade, então, é, ela tem, no contato com as coisas simples, né? Ela aprecia muito mais, e eu acho que ela está muito aberta, né? Uhum. Sim, estão trazendo vários elementos, né, da criança, né? Essa espontaneidade, essa pureza, essa falta ainda de malícia, né? Que fala da inocência, a falta de, não tem culpa. Então, realmente, né? A gente está falando da criança como esse ser ainda não se complicou, não se comprometeu negativamente com o mundo, né? Porque a criança, ela é justamente fala dessa abertura para a vida, né? Do ponto de vista simbólico, né? O símbolo ele tem duas polaridades sempre, uma positiva e uma negativa. Sempre você vai ter um aspecto positivo e negativo, tá? E o símbolo da criança, né? Ele se de um lado, a nível de complexo, do complexo que envolve a formação do ego, a gente tem o símbolo negativo da criança, que é a criança ferida, né? Abusada, maltratada. Então, a imagem da criança ferida, ligada então à ideia de uma criança que justamente perdeu, né, a segurança. A gente fala da criança também como um ser frágil, né, incapaz de se cuidar, necessitando do suporte de um adulto. Então esse aspecto da fragilidade da criança, da incapacidade dela se autogerir, e assim por diante, da criança ferida. Se de um lado a criança representa essa natureza ainda dependente, né, em todo sentido, tanto emocionalmente como fisicamente, do outro lado tem o aspecto positivo do símbolo da criança, né? A criança representa a esperança, né? O novo, aquilo que traz, que renova. Então a criança é o símbolo da renovação, né? Que as novas gerações vêm trazer renovação, esperança para o mundo. Então, a imagem da renovação, da esperança, de uma nova possibilidade. A criança é essa mensagem nova para o mundo. É a possibilidade de algo que vem renovar o que está velho. Então, a ideia da criança como renovação. E aí tem a imagem arquetípica, não do complexo, mas arquetípica, o símbolo arquetípico da criança divina. Essa imagem da criança divina, ela está presente em vários mitos, em várias culturas, em várias tradições, né? Seja no conto de fada, seja nas culturas, na alquimia, né? O manequinho na alquimia, tem
então, que fala dessa criança em alguns contos, ela já nasce iluminada, né? Uma criança iluminada, solar, muitas vezes, é uma criança que já nasce falando, né? Né? Já sai caminhando e falando para mostrar uma imagem extraordinária dessa criança. Né? Então, é, é uma dimensão extraordinária da criança, mas de uma certa maneira, então, essa imagem do self infantil, da criança como self, representa justamente essa natureza, né, plena da criança, né, de vida, de alegria. Então, a criança divina, ela é justamente esse convite, né, de uma abertura para a vida, né, e representa a superação, né, dessas dimensões que a Joana começa a trazer aqui, justamente no capítulo, que é essa sombra coletiva e esse ego, né, que vai se embaraçando, né, que vai ficando, digamos assim, num emaranhado de fios, movido pelas ilusões, ambições, né? Ela fala assim dessa supremacia do ego, que está preso às paixões primitivas e que geram vários interesses mesquinhos, né? E, de uma certa maneira, né, os indivíduos tomados por esse estado emocional acabam se envolvendo com os fluidos pesados da matéria, né? Ela fala desses fluidos grosseiros da matéria e ficam daí, de uma certa maneira, presos em necessidades, anseios dessa faixa mais primitiva da realidade, né? E, e que muitas vezes, né, são pessoas que tentam esconder a sua sombra, né? Então, buscam o esquema coletivo da formalidade do mundo, das tradições, das aparências, mas internamente, né, tem essa sombra negativa naquela proposta do Cristo de sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro, né? E que faz com que eles queiram criar esse campo de poder, né? Naquela proposta que a gente já trabalhou aqui algumas vezes, né? Que onde falta o amor entra o poder, né? O Jung vai dizer que o poder é o substituto do amor. Então, na medida que não há esse chão espiritual mais elaborado, mais elevado, sustentado pelo amor, eles buscam compensar isso nesse de poder. E a Joana coloca, então, esse movimento querer se impor, né? Se destacar, como uma forma de reconhecimento, já que esse amor não é reconhecido, eu quero esse reconhecimento a partir, então, de um campo emocional que é admiração, é poder, que é a gratificação desses valores coletivos, que está ligado, né, a, ao sucesso coletivo e assim por diante, né? Então ela vai começando a trazer justamente toda essa questão da soma coletiva, né? E essa soma coletiva ela vai, de uma certa maneira, tendo efeitos na vida da gente, né? E porque na medida que a gente começa a se esconder de nós mesmos, a ficar nesse jogo egóico de interesses mesquinhos, né? Essa sombra ela vai interagindo inconscientemente nesse jogo de forças, né? Gerando vários comportamentos doentios, segundo a benfeitora, né? E toda essa base, né? O Jung até tem um texto interessante que ele diz assim: é, é, a guerra sempre é movida pela psique, por uma questão psicológica. Não existe uma questão real concreta para a guerra. Não é não é crise econômica, não é falta de alimento. Se a gente analisar, ele diz assim, de maneira bastante objetiva e profunda,
as razões da guerra, sobre questões internas, que envolvem as dificuldades do homem do ponto de vista psicológico, ele diz. Então, essas questões também que João está colocando aí, né, desse movimento dos anseios de poder, da ganância, da mesquinhez, do egoísmo, e que vai criando fantasias e se justifica e se projeta no mundo com questões dessa, daquela, como se fosse uma justificativa real e objetiva, mas na verdade são questões ligadas ainda à nossa natureza primária, né? Negativa, infantil e de uma certa maneira egoísta, né? Mas ela diz que há uma tensão interna, né? Mesmo que o homem se perca nesse jogo de sombra, movido por essa ansiedade do ego, né? A alma necessita de Deus, né? Ela fala do deutropismo, né? Há uma anseia por essa comunhão, há um vazio, isso tudo não consegue preencher, preenche até uma certa medida, mas chega um momento que a gente vai caindo na exaustão, no cansaço, na frustração, no, no desgosto interno, isso vai gerando um, um tipo de esvaziamento, né? E faz com que a gente tenta buscar outras coisas em nossas vidas. E chega um momento que a gente começa, então, né, a reconhecer a necessidade de algo que vai além dos valores materiais e buscar essa qualidade de alma, né, que envolve então as verdades divinas, a proposta do Cristo, desse homem espiritual, dessa busca de valores espirituais e que vão conduzindo a essa reabilitação, né, do ser humano, como a benfeitora nos coloca. Então, Jesus, né, coloca a benfeitora, ele vence essa sombra coletiva, né? Ele vai realmente ter que enfrentar toda essa herança ancestral negativa, essa densidade, né, do planeta, desse jogo, desse esquema todo. Ele vai desconstruindo isso. E mesmo submetido a armadilhas, ao capricho das leis arbitrárias, da punição, da própria crueldade, diz a benfeitora, e rudeza humana, né? Ele vai, né, relativizando tudo isso. Vai mostrando uma outra face, uma outra lógica para o ser humano, né? Então, Jesus vem denunciar, na verdade, a sombra. Denunciar de uma maneira muito tranquila, não violenta, através da sua mensagem amorosa que se dá no seu próprio exemplo. E que Joana fala que essa sombra ainda continua viva em nós, e até ela cita as guerras, né, como um ainda resquício, ainda um sintoma dessa sombra coletiva. Então, a gente tem essa esse mundo da lógica dos fortes e enquanto que as crianças e as mulheres eram desconsideradas em seu valor, né? Já coloca, né, que as crianças, os escravos e as mulheres eram, né, um pouco valor social, pouca consideração e eram desprezados a sua grande maioria. Então, ele começa justamente a resgatar, né, e contrapor então, esse jogo de força negativa, primitiva, né, aos valores, né, aonde ele recupera todo esse mundo que ficou à margem, né, que ficou à margem. Então, ele vai realmente começar a valorizar tudo aquilo que está na sombra. Ele compõe a sombra negativa
E tem uma sombra positiva latente no ser humano que não é reconhecida. Então, justamente esses valores, e ao mesmo tempo essa humanidade toda está sendo depreciada pela sociedade. E ele começa a fazer um movimento, né, profundo, transformação, mostrando que não é esse jogo de poder, essa barbárie, né, esse jogo de forças materiais, políticas, egoístas, que vão levar realmente a uma condição de conquista sustentável. Né? Então, ele vai romper com toda essa hipocrisia do mundo, né? E vai, então, trazer justamente, né, como diz a Joana, a coragem de valorizar aquilo que não era valorizado pelo mundo. E aí é o engrandecimento da mulher, e justamente vai pegar a criança como um símbolo positivo. Né? Então, ele vai começar justamente a mostrar que isso que se projeta negativamente na mulher, por exemplo, é da própria fraqueza dos homens que foge de si mesmo e do confronto com a sua própria realidade. Então, é mais fácil atacar e desqualificar aquelas pessoas do que eu realmente reconhecer a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha limitação, a minha sombra negativa. Né? Então, Jesus, em muito momento, esteve perto das mulheres. Né? Em vários momentos no Evangelho, a mulher sempre era reconhecida, né? E elas compreendiam melhor Jesus também. As mulheres podendo realmente fazer um movimento revolucionário, silencioso, junto com os apóstolos, né? E movimentando, expandindo a mensagem do Cristo, levando, né, para as comunidades as mensagens que elas ouviam, eram tocadas profundamente em seus corações. Né? Ao mesmo tempo, a Joana coloca, então, que esse repúdio, né, em relação à criança, também era uma forma de projetar na criança os conflitos do adulto. Então, a criança acaba sendo, de uma certa maneira, vítima também da ignorância da época, como forma de carregar, digamos, essa dor do mundo. Porque isso é uma coisa que a gente faz com as crianças hoje em dia, né, gente? A gente transfere a nossa responsabilidade para as próximas gerações. A gente estraga o mar, a gente destrói a natureza, a gente vive, a gente não prepara o mundo para as próximas gerações, a gente quer uma coisa imediatista, e aí deixa a esperança para as crianças, né? Projeta a esperança e entrega um mundo terrível para elas, em vez de gerar esperança para a criança. A esperança é esse novo, a criança é esse novo. A gente quer que ela seja a esperança do mundo, temos que dar para ela condições para isso, né? Que a gente tem que, na verdade, oferecer a criança deve ser um estímulo para gerar esperança, para que essas crianças possam realmente refletir para nós a esperança do mundo. Mas não é isso que a gente faz. A gente dá conta para elas, para a próxima geração. Olha, nossa conta está aqui. Nós não queremos saber. A gente começa a viver, usufruir da vida, não importa se isso mais tarde vai colapsar lá alguma coisa lá na frente, né? Não importa a consequência. Então, como se a gente não fosse reencarnar depois, né? Então, de uma certa maneira, a criança acaba sendo uma projeção negativa e ficando com o peso do mundo para ela, né? E aí Jesus, diz a benfeitora,
vai realmente, como foi colocado aqui, né, no capítulo, aqui, quando ela anuncia, né, que como então quebrar essa imagem qualificada da criança, né, e trazer ela como essa imagem do self, da centelha divina, a criança luminosa, solar, esse modelo, sim, desse estágio de pureza, que não está tomada pela sombra coletiva, que não está ainda prisioneiro dos preconceitos do mundo, né? E refletindo, né? Essa dinâmica, então, de uma realidade que não se deixa contaminar, né? Que espontaneamente reflete uma essência pura e verdadeira, né? E aí, quando os discípulos estavam lá reunidos, né? Que também estavam superando essa sombra, também a Receita estava despertando para uma consciência maior, seus caprichos, os seus complexos, as suas dificuldades e limitações estavam ali presente na dinâmica entre eles, né? Então eles estavam discutindo justamente isso, né? Diz a Joana, né? Ao primeiro ensejo, sombreados pela ilusão, né? Eles queriam os privilégios de Jesus, né? Aí e Jesus chegou ali e escutou eles conversando, né? A honraria, quem seria o seu melhor, o destaque entre eles, né? Eles achavam muito especial por estarem ao lado de Jesus. Olha, nós somos, né? E queriam, né, o prestígio da imagem, né? A notariedade, como diz a Joana, né? Como essa, é emprestado, né? Esse valor do Cristo, né? E aí eles questionavam, né? Qual entre eles seria o maior para Jesus? E estava naquele envolvimento, naquela dinâmica intensa, né? De, de descobrir então o caminho, né? Do maior. É eu que tenho inteligência, né? É eu que sou mais velho, não é eu que tenho o vigor da juventude, é eu que, né? Que tenho a capacidade de falar. Cada um tinha, né? Na sua ilusão, buscar um destaque, um atributo, uma qualidade, né? Para poder se constituir como esse maior entre todos, né? E esquecendo, né, que justamente, né, o movimento que Cristo estava ensinando para eles era justamente o contrário desse jogo de aparências, mas sim todo o exercício que depois seria cobrado a eles de maneira muitas vezes pesarosa, né, de desapego, de renúncia, de sacrifício, de dedicar de si mesmo, de poder realmente vencer cada um a sua própria sombra interna. Então, eles estavam vivendo essa sombra pessoal e essa sombra coletiva desse jogo de interesse que estava enraizado ainda a esse comportamento ancestral, né? De uma consciência ainda não desperta. Então, é esse ego dominador que diz Joana, né? Que quer ser atendido, que quer ser mais importante, né? E aí, né, nesse momento, quando Jesus percebe, né? Não é nem pelo ouvido físico, é pelo ouvido espiritual, né? Eles encontram Jesus, né, ali, né? Jesus percebe, né? E aí questiona eles, né? O que vocês viram discutindo pelo caminho, né? E aí, como descoberto, né, como criança que faz arte, né? E aqui eles revelam, queriam saber, era o mais amado, né? Dado a esse sentimento de ciúmes, de
competição entre eles, né? Diz a Joana, os apóstolos viviam com ele, mas ainda não o conheciam verdadeiramente. Estavam envolvidos na claridade de Jesus, mas optavam ainda pela treva. E aí, tomado de surpresa, qual é a resposta de Jesus? Né? Então, Jesus falou, não falou, é esse, é aquele. Não, ele falou assim, olha, né? Se vocês querem ser realmente grandes no meu reino, se vocês querem realmente ocupar esse lugar especial, né? Quer ser o maior no meu conceito, né, de Jesus, então vocês que têm que se tornarem os menores, o menor, né? O servidor, abdicar dos interesses do ego, dos caprichos pessoais, esquecendo de si mesmo, né, e se doando verdadeiramente. E aí Jesus propõe, então, uma libertação para esse ego doentio dos apóstolos. Né? Que a proposta dele, como diz a Joana, é trazer vida, né? A vida imperecível, a vida substancial do Espírito, que liberta nós da ignorância e tira a gente dessa noite sombria do equívoco, da ilusão, né? E aí ele oferece à criança justamente como essa imagem de espontaneidade do sentimento, de pureza, de inocência, né? Da qual eles ainda não tinham conquistado para eles. E por isso que né, a Joana então termina, né, o capítulo repetindo lá o início, né, do capítulo, quando ela diz que ele nada exigia, mas condicionava ninguém, né, vivia a mensagem, né, ele veio dar testemunho, né, mas colocou, né, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, se tornar o maior no reino dos céus. Essa é a condição essencial. Então, o caminho do self, né? O caminho do self proposto por Jesus aí, né? Nessa proposta de estabelecer essa relação do eixo ego-self, né? A partir da figura de Jesus, passa por esse pressuposto. Né? Essa condição essencial que a Benventura nos traz, de a gente poder se tornar pequeno como uma criança. Né? É a humildade, é justamente essa atitude de abdicar dos desejos do ego para que essa criança divina, que não deseja nada, que não quer impor nada, mas se abre em amor e se atira nos braços da vida, né? Como uma criança se atira inteira com confiança nos braços do pai e da mãe, é essa criança que ele propõe então, que nós nos tornamos para conquistar o reino dos céus. Eu sou Li. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite a todos. Cheguei atrasada, mas eu estava com uma boa causa, viu? Por isso que eu cheguei atrasada. É o seguinte, Dona, isso aí, principalmente esse final agora que você estava falando, né? Quando Jesus pergunta que vinha discutindo pelo caminho. Sabe que eu não sei se está certo, eu ia perguntar para você. Parece que isso aí é um eco para agora para nós. Então, não mudou muita coisa, não, na verdade, naquela época para agora, porque a gente continua egoísta, continua dizendo, eu quero ser o maior, eu quero ser isso, quero ser aquilo, e a gente vê, está no meio espírita esse tipo de coisa. Então, claro, não é falado dessa forma, mas existe, infelizmente. E então, queria perguntar para você, como é que fica? Se nós já estamos com tanto conhecimento, não tem muita desculpa. Os apóstolos tinham desculpas, eram pessoas ainda rudes, num certo sentido, né? Conhecimento. E como é que fica para nós? Essa questão, a gente vai ter que repetir
tantas vezes quanto foram necessárias as nossas lições, né? E nos confrontar com a nossa sombra e ter que amargar as consequências das nossas escolhas, até nós realmente compreender essa mensagem do Cristo, né? E então ainda a gente se ilude, a gente insiste no caminho equivocada desse ego onipotente, né? E ainda a gente nega a realidade espiritual. E mesmo compreender a realidade espiritual, a gente se depara ainda com esses jogos que nossa própria sombra e nosso ego identificado com a sombra acaba jogando com uma forma de poder manter ainda esse status quo, porque abrir mão disso exige de cada um de nós realmente um trabalho. E a maioria de nós tem muita dificuldade de abrir mão justamente desses interesses pessoais. Por isso que no capítulo 24, que é o último capítulo do nosso estudo aqui desse item, a gente propõe esse tema da perfeição, né, que está lá no Jesus e o Evangelho da Luz da Psicologia Profunda, aonde o Mateus revela, né, a passagem onde Cristo fala: sede vós outros perfeitos, o prefeito é o vosso Pai Celestial. Então, olha que coisa bonita, né? Ele quer o melhor para nós, né? Olha, de uma certa maneira favorece, né, que a gente possa almejar a perfeição. Então há uma diferença entre almejar poder, sucesso, reconhecimento, né, e almejar a perfeição. São coisas diferentes. E a perfeição é um trabalho de transformação, de burilamento. A pedra se transforma, depois de polida, numa joia, né? Um diamante bruto que se transforma depois numa realidade de extremo valor, né? Com seu brilho, com a sua incorruptibilidade, com a sua transparência, e assim por diante. Então, de uma certa maneira, o mestre, né, apresenta, como diz Joana, né, a imagem de Deus com a absoluta perfeição que ele é, né? E que nós podemos também relativamente alcançar essa imagem de perfeição dentro dos limites da nossa evolução espiritual, né? Que a gente nunca vai ser perfeito que nem Deus. Perfeito só Deus, nosso Pai, o é, diz Jesus, né? Mas nós, essa imagem da perfeição nos é estimulada, né? Nos é colocada como uma possibilidade justamente nos engrandecer de dentro para fora para superar esse ego limitado em favor, então, dessa dimensão de consciência mais profunda, mais plena, mais rica, que é a dimensão do céu. Então, tudo isso está em jogo aí quando a Joana começa então a trabalhar o capítulo 24, né? Posso perguntar mais uma coisinha? Sim. Por causa desse final aqui, né, do 20, desse capítulo aqui, aquele, portanto, que se humilhar, se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Então, se é uma condição essencial, isso já seria, doutor Gelson, já estaríamos no mundo de regeneração, ou ainda é mais adiante? Porque realmente eu tenho dúvida, sabe? Não, mas sim, chegar nesse lugar é uma realização. Se chegou nesse lugar, tu está em condições para se tornar realmente parte de ser o maior no reino dos céus. Mas chegar até aí é algo muito difícil, né? Porque essa humildade, esse pequeno, essa humildade envolve tanta coisa, né? Envolve tantas vitórias, tantos enfrentamentos, tantos processos de abandonar os caprichos nossos, nossas paixões, porque a humildade realmente é uma postura de entrega, né?
de não colocar mais realmente nossos interesses. E abandonar isso não é de uma hora para outra, não. É um processo longo. Sara? O microfone, Sara, está fechado. Você está falando do capítulo 24, mas o meu é até o 23. Não sei. Daí, eu preciso dar uma olhada aqui. Você está falando no livro? É do livro Jesus, Evangelho da Psicologia Profunda. Ah, só, agora sim. Só, desculpa. Tá? Capítulo 24, a Eu pensei perfeição. que era aqui, ó. Tá. Não, não. Preocupada. Não, do nosso item de estudo, que é o 11, né? Tá, isso. Agora, rapidinho, uma pergunta. Você falou que é Sim. para abandonar tudo isso, né? Muito difícil. Mas não é impossível, né? Não é. Pouco a pouco a gente vai eliminando, vai se observando, vai. Claro, né, Sara? Por isso que Jesus veio dar essa imagem do homem da perfeição para a gente. E Joana trabalha muito isso, né? Ela, inclusive, em outros momentos da obra dela, ela vai dizer assim, ó, almejem a perfeição. Isso. Isso não é ser orgulhoso, ser onipotente, porque a perfeição é um desejo genuíno que tem a ver com autoestima, né? Que tem a ver com o auto-amor. Vocês merecem crescer, vocês merecem ir adiante. Vocês podem desejar a perfeição. Então, não é a onipotência de eu me achar melhor para o outro, porque isso não tem nada a ver com perfeição, mas justamente esse processo de eu mereço ser melhor. E ser melhor é esse movimento, né, como diz Joana, incessante de transformação moral, dessa superação desse ego, de um lado severo, né? E ao mesmo tempo acomodado, né? Se culpa de um lado e se desculpa de outro e não gera mudança, né? Para que a gente possa realmente sintonizar com os valores que o Cristo nos colocou, né? E criar um campo de ação, né? Que favoreça realmente essa plenitude do ser, né? Essa integralidade e perfectibilidade do espírito, que é uma conquista que a gente vai pouco a pouco, né, chegando perto, né? E aí ela fala duas coisas importantes, né, gente? Ela fala duas coisas importantes para esse processo. Ela fala que mais embaixo ali, ver se eu acho aqui. Ela diz o seguinte: somente quando o ser humano conseguir a própria integração, tornando-se uno consigo, isto é, realizando a perfeita harmonia entre o ser interno e o externo que apresenta. Então, olha só, o primeiro passo não é perfeição. A perfeição é um passo adiante. O primeiro passo é a integração, justamente com o conceito de individuação para Jung. Indivíduo é o ser não dividido. Então, a integralidade do ser. Eu integrar minhas partes dissociadas numa relação de harmonia comigo mesmo. Aceitando os meus limites, aceitando a minha sombra, mas comprometido e responsável em favor da minha caminhada evolutiva. Então, o primeiro passo é a integração, né? A integração de nós mesmos, porque a gente não atende o ser dissociado é o ser neurótico. A nossa natureza é dissociada ainda. A gente não está integrado. A gente não consegue suportar a parte da gente, a gente não consegue reconhecer, a gente esconde coisas da gente, a gente tem medo, a gente tem vergonha, ou a gente tem, de uma certa maneira, a gente reprime, ou a gente hipervaloriza outras partes e esquece de outras. Então, tudo isso fala ainda dessa natureza instável, desigual, dissociada, de não ter ainda essa harmonia entre as nossas partes todas, em favor dessa comunhão, né? Dessa
unidade, que é o próprio espírito, na sua dimensão como self. Né? Então, e aí a, a, a Joana cita, né, o diálogo de Arjuna com Krishna, né, e a luta, né, que a Arjuna tem que ter, né, entre dos Kurus, né, e dos Pandavas, né, o lado positivo e negativo dele, né, e do trabalho que ele vai ter que realizar nesse processo, né, de uma certa maneira, de enfrentamento com ele mesmo. Né? E aí ela propõe uma coisa importante na educação psicológica do ser. Ela fala que nós temos que nos educar nesse processo, então, de busca de harmonia, de busca de integração, né? Desse trabalho de poder reintegrar, nos reunir, nos reconciliarmos conosco mesmo, nesse processo de educação psicológica. Ela fala de uma outra coisa fundamental aí no capítulo. Qual é? Tem ideia? Sim, Gisele. Aqui ela está falando da confiança, né? Confiança. Isso. Isso mesmo. Então, tu vê, ela vai falar mais embaixo, mais adiante, sobre o esforço pela perfeição. Tem que haver um esforço, então esse esforço é válido, que justamente a gente está ali tentando vencer a nossa sombra, né? Para poder estabelecer justamente esses, ela fala, né, dessa base, né? Essas colunas de harmonia que vão dando sustentação para nós todos. Mas para poder conseguir ter esse esforço, nós temos que ter realmente uma confiança abrangente. Porque se tu tem confiança, persevera. Se tu tem confiança, tu não enlouquece. A gente não tem ansiedade. Se tu tem confiança, tu luta. Se tu tem confiança, tu realmente está alimentado pela fé, sustenta um resultado lá adiante que tu sabe que vai ter. Sabe que isso vai resultar numa coisa positiva. Então, nós ainda não temos essa confiança que, de uma certa maneira, é ainda um tipo de desamor que nós temos conosco mesmo. Né? A gente não confia. É confiança abrangente, gente. Não é qualquer. É confiança em Deus, é confiança na vida e confiança em nós mesmos. Não é ela falou assim, confiança em tal coisa. Ela falou uma confiança abrangente. É abrangente é uma confiança ampla, né? Geral, em todos os aspectos. É uma confiança em nós, a gente confiar na gente, que a gente pode, a gente tem recurso, a gente merece, né? Que é esse auto-amor. Uma confiança na vida, que vem da vida é bom, mesmo os desafios, a vida nos sorri como um exercício para ir além. E a confiança no amor do Pai, confiança em Deus, em Jesus, nos benfeitores, né? Então, essa confiança, ela falou que tem faltado na educação psicológica do ser humano. Então, a gente fica preso no pessimismo, na derrota, no, na astúcia que não quer pagar o preço, né? Então, todo um jogo que a gente estabelece como ainda um sintoma que a gente não conquistou essa confiança. Sim, eu sou li. Eu acho que agora você falou algumas coisas já que está dentro, mas eu queria que você fizesse a gentileza do contrário, para a gente compreender o que é esse contrário aí, porque aguardando os sinais definidores de qual rumo emocional que se deve tomar,
como é que é? A gente está guardando dos outros, aguardando de si mesmo, aguardando do, do acontecimento, dos acontecimentos em geral no mundo. Não é, ela fala, na verdade, então, que a nossa postura psicológica é o contrário da confiança, é a desconfiança. E essa desconfiança gera pessoas paranoicas. Eu acho que as pessoas vão roubar de mim, eu não tenho confiança de relaxar, entregar. Não, eu posso dividir o meu pão com o outro. Eu tenho confiança que a vida vai me sorrir, não vai me faltar. Eu tenho, quando a gente fica desconfiado, né, diante de todos e de tudo, como diz a Joana, né, a gente quer sempre uma garantia. A gente quer garantia, quer controlar, a gente quer garantia. Né? Isso vai gerando essa neurose da gente, dessa mesquinhez, esse jogo, essa ansiedade, esse movimento que, de uma certa maneira, reflete essa falta de confiança. Né? Então, de uma certa maneira, né, nesse movimento todo, né, a gente vai, né, abrindo mão dessa visão de derrota, né? Porque o cara derrotado, o que ele faz? Não confia. Ele quer pegar o primeiro lugar para ele, vai correr, vai atropelar o outro. Ele vai disputar os espaços. Ele vai ser. Ele não vai aproveitar nenhum momento agora, porque está tendo mais e mais. Não confia que, que a vida pode ligar para ele alguns bons. Então, é uma série de jogo emocional e dinâmica psicológica que vai se refletir nessa desconfiança. Débora? Gelson, tá dando para ouvir? Tá, então agora que você estava falando nisso, né, dessa desconfiança que a gente tem, e você falou nessa questão de correr para o primeiro lugar, aí eu lembrei da parábola que Cristo fala do primeiro lugar, né, para a gente não correr e pegar o primeiro lugar, mas teria alguma coisa a ver também com eu sei que o sentido costuma ser outro, mas dá para aplicar esse raciocínio também, Gelson, da confiança na vida, né, do deixar as coisas, né, fluírem, não precisa, né, ter sei lá, essa ansiedade toda. Sim, com certeza. A gente sabe que a teoria do flow, né, que tem aí, né, hoje em dia, que são teorias ligadas à performance de atletas, de intelectuais, de várias atividades, né, humanas, fala que o flow aconteça é um momento onde tu está com a atenção focada, mas ao mesmo tempo tu está numa condição emocional de integração, né, de uma certa harmonia. Tu consegue sintonizar e o movendo ego está focado, isso dá uma experiência psicológica que possibilita que as coisas fluem num resultado melhor. Né? Então, de uma certa maneira, quando tu consegue, né, realmente não ficar com aquele ego muito assim, né, e consegue relaxar nessa confiança e nessa, digamos assim, ambientação com a vida, as coisas tendem a se tornarem mais rápidas, melhores e facilitadas. Né? Então, sim, a gente pode fazer essa relação. Vânia? Boa noite. Essa questão da desconfiança, eu vejo aqui, como ela fala, né? A gente fica meio que preso em nós mesmos. Então, essa desconfiança que a gente coloca, que a gente é como se fosse projetar aquela desconfiança que a gente tem com a gente mesmo, a gente coloca ali no mundo. Então, começamos a desconfiar do outro, das situações, porque é uma desconfiança, uma falta de confiança em nós mesmos, né? Vai por esse lado, não é? Exatamente. E a gente projeta até em Jesus. Ela falou assim, né, que Jesus, com o seu ministério, no final do capítulo, né, vai dizer, né, que ele, né, trouxe, né, uma série de coisas, né, mas os homens desconfiados, né, tentaram mostrar sua sujeira em cima dele, mas ele não se deixou atingir por essa sombra, nessa sujeira.
E ela fala então dessa sujeira como injúrias e calúnias, né? Então, essa desconfiança vai gerando esse jogo de projeções que promove também realmente a calúnia, as injúrias e esse jogo de poder tão ainda aprisionante em relação a esse ego ilusório, né? Gelson, mas talvez mais uma pergunta adicional. Então, na realidade, quando nós nos vemos desconfiados de dos outros, isso poderia também nos ajudar a refletir onde é que mora a origem dessa desconfiança em nós, né? Claro. Uhum. Toda mobilização emocional que uma pessoa nos causa tem alguma coisa em nós, né? Então, a gente tem que refletir. Então, com certeza, a gente desconfia do outro, né? A gente tem que tentar entender, né? O que ele me mobiliza dessa maneira. Mesmo que o outro não seja, digamos assim, do ponto de vista do comportamento dele, algo que a gente possa chamar de confiável, né? Mas se eu consigo aceitar o outro, né? Eu tenho um amigo que é mentiroso, né? Bem, eu sei que ele é assim, então tá, eu consigo estar em paz com ele e não ficar incomodado, porque isso é ele, né? Uhum. Não diz respeito a mim, né? Então eu vou poder aprender a lidar com ele e aprender com ele, né? E talvez ajudá-lo ele em alguma medida. Agora, se eu fico incomodado, aquilo me incomoda e eu fico daí mobilizado, desconfiado dele, é porque eu não sei lidar então ainda com isso dentro de mim. Então, o que que em mim me mobiliza porque para que esse comportamento, mesmo que seja o objetivo do outro, mobiliza esse tipo de estado emocional em mim, né? Ok, gente. Estamos finalizando o nosso estudo de hoje, né? Falta um minutinho para terminar nosso estudo. Então, de uma certa maneira, Joana termina, né, esse capítulo realmente promovendo então, esse convite, e que na medida que a gente começa, né, a realmente a se comprometer com essa perfeição, a gente começa já a sentir um efeito salutar no nosso íntimo. A gente tem uma meta verdadeira, né? E uma satisfação de estar agora sintonizado em favor desse projeto de autolibertação, né? E superação da sombra. Então, realmente, ela então nos convida, né, a fazer esse caminho de irmos à frente e jogar em favor desse movimento de sermos perfeitos, tá? Nosso próximo encontro, daí, vai ser o item 12, Jesus e a postura frente aos conflitos. Tá bom, gente?